é o Evangelho, é a palavra da vida, é a lei da vida, é aquilo que pode nos fazer genuinamente humanos, transformar-nos em novas criaturas. Hoje eu lerei mais uma vez, porque no curso da minha vida eu já falei, eu já li e falei em seguida o que eu lerei hoje muitas vezes. E aqui mesmo no Papo de Graça, o que está contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do verso 33 ao 37, ou mesmo em Lucas 6, de 43 a 45, que é o Evangelho sinótico, correspondente, semelhante no que se diz aqui. Se fosse ver isso aqui mesmo, no Papo de Graça, na nossa lupinha aí do Robocaio, no portal caifai.net, você ia encontrar uma quantidade enorme de alusões ao mesmo texto. Eu digo isso porque eu gostaria que você lesse ou ouvisse as outras coisas, porque o que eu vou dizer hoje aqui não é o que eu já disse em outras ocasiões. Jesus diz o seguinte: ou fazei a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou seja, se você plantar uma árvore boa, o que você vai ter é um resultado, é um fruto equivalente a essa semente que você escolheu, que vai produzir um fruto saudável. Ou a árvore má, e o seu fruto mau. E é claro que Jesus não está falando sobre a natureza vegetal, e nem é num curso de botânica ou de agronomia que ele está pensando. Ele está pensando na minha vida, pensando na sua vida. E diz, olha, existe uma escolha, por isso ele diz, ou fazei, o que dá uma prerrogativa de escolha, de livre-arbítrio. Não é um outro que faz em mim, sou eu que faço em mim mesmo. Planto em mim uma árvore boa, e aí eu terei um resultado bom. Ou eu faço em mim uma árvore má, e eu terei um resultado mau. Pelo amor de Deus, eu tenho que falar em que língua para você entender o óbvio? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pela semeadura que você vê alguém fazendo todo dia, você já sabe o que ele vai colher. Você me diga ou me deixe ver o que você planta, o que você investe, aquilo no que você põe sua energia, o que você escolhe, o que você chama de precioso, aquilo que você designa como sendo o resultado que você quer obter na vida e, portanto, planta algo de uma dada e certa natureza, eu direi completa, simples, franca e lucidamente a você que resultado você obterá se houver coerência entre a semente que você planta, o que você está fazendo desenvolver e, obviamente, o que você vai ter como resultado. Não é preciso adivinhar, é fácil ver. E essa é a tristeza, que você olha para a vida e você vê as pessoas semeando determinadas sementes que você já sabe em que resultados darão. Às vezes as pessoas te perguntam e você fala. Se você continuar mantendo essa semeadura, o resultado será esse. Dentro de você e fora de você. Agora, a maioria não quer saber.
A maioria crê de fato que pode semear as piores coisas, pode semear mentira, que vai colher verdade, pode semear maldade, que vai colher bondade, pode semear incompassividade, que colherá compaixão, que pode semear a hostilidade, a violência, que colherá a pacificação e tranquilidade, que pode semear o ludíbrio, o engano, a fantasia, porque colherá realidade. A maioria pensa que é assim e que o universo tem uma obrigação de não levar a sério o que você semeia. Você diz, não, era só uma brincadeira. Eu fiz aquilo porque eu era adolescente, ou porque eu ainda era muito novo, muito nova, muito inexperiente. Por isso eu falei daquele jeito, por isso eu odiei daquela forma, por isso eu pirei, me surtei inconsequentemente, fiz o que eu fiz. Mas será que a natureza, o universo, Deus, as camadas superiores da existência não avaliam a minha idiota inocência quando eu fiz aquilo? E Jesus se antecipa a qualquer questão e diz, olha, vai ser como você fizer. E em qualquer fase da vida, da semente ao fruto. Da semente ao fruto. Começou a semear aquilo, continuou, vai colher. Se não mudar, se não se converter, se não se arrepender, se não se regenerar, se não assumir um gênero novo de consciência humana, o resultado já está garantido. Fazei. Não há espaço aqui para reclamação. É a soberania do livre-arbítrio. Fazei a árvore boa, o seu fruto será bom. Fazei a árvore má, e o seu fruto será mau. Fazei. Você faz. E pelo fruto se conhece a árvore. Aí como isso é tão culposo, porque não há inocentes aqui. Não há inocentes. Não há espaço para você dizer, como ontem alguém perguntou aqui, por que Deus foi colocar esse transtorno obsessivo compulsivo na minha mente? Deus não coloca nada em lugar nenhum. Ele tira frequentemente para nos sarar. Mas Ele não coloca. A gente se faz, a gente se permite, a gente se entrega, a gente se deixa, a gente se desenvolve numa direção, a gente vai semeando e se adaptando a uma certa natureza que retorna com frutos inapelavelmente idênticos à sua semeadura. Por isso Jesus diz, raça de víboras, porque não existe inocência nesse processo. Fazei, você faz. Você tem o poder de fazer o fruto ser bom ou o fruto ser mau. Por isso ele é tão assertivamente profético quando diz raça de víboras. Vocês são perversos, maldosos, peçonhentos. Vocês acham que conseguem se ocultar para dar um bote em quem? Um bote na vida, um bote no universo, um bote em Deus? Raça de víboras, como podeis falar? Olha que a ênfase está no falar. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Ele diz também que é do coração que procedem os maus desígnios.
É o que a gente bota para fora, seja por palavra, seja por ação, seja por deliberada e homicida ou omissão. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz no capítulo 3 da epístola dele, como a língua da gente tem o poder do inferno, da destruição, que faz um coronavírus se tornar uma brincadeira de jardim da infância. É o que a gente faz com a nossa boca, todo dia. É assim que os homens levam a humanidade à destruição, às guerras, pela palavra, pela ideologia, pelo excitamento, pela disputa, pela necessidade de afirmação. Como macho pequeno e medíocre em casa com a mulher, ele exerce o seu poder público de uma maneira violenta, de modo que a partir de coisas muito mesquinhas ele produz um mal genocida com as palavras dele. A história inteira está aí para mostrar a correlação entre a pequenez medíocre e vaidosa com as inconsequências do falar poderoso e destrutivo. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus, porque a gente expressa quem a gente é, pelo que a gente fala, pelo modo como a gente fala, pelas energias do nosso falar, pelas energias das nossas linguagens, linguagens orais, linguagens gestuais, linguagens comportamentais, linguagens energéticas. A gente fala. E Jesus diz: como podeis comunicar coisas boas se vocês são maus? A comunicação de vocês será sempre maligna, a energia de vocês será sempre maligna, o olhar de vocês será sempre maligno, o falar de vocês será maligno. Portanto, a semeadura de vocês, a que vocês fazem, é maligna. Raça de víboras, porque a boca fala, assim como a mente pensa, assim como a energia vibra, de acordo com aquilo do que está cheio o nosso coração, eventualmente até literalmente, como agora se sabe. Nós temos 40 mil células neurais, pelo menos, no coração. Sensory neurites. Uma coisa que eu li a primeira vez em 1990, 91, num livro de um neurocirurgião chamado Paul Pearsall, Os Códigos do Coração. E agora se estuda cada vez mais isso, e há uma quantidade de milhares de histórias que dão testemunho dessa autonomia da memória cardíaca, que não se conecta necessariamente com a memória cerebral apenas, mas que até mesmo a transcende como intuição. De modo que o que os antigos falavam sobre a intuição do coração, a ciência hiper atual e moderna está começando a nos mostrar que é literalmente real. O coração tem uma memória de si mesmo e que opera num nível diferente e intui para além da cerebração. E Jesus, sem explicação, apenas diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tem uma vocalização no coração que não é necessariamente a do teu cérebro. Frequentemente o coração muda o pensamento da gente. Os sentimentos mudam as nossas determinações, as emoções mudam os nossos valores e significados, mudam os nossos olhares. Por isso só a fé, que está para além da emoção, nos salva de ficarmos escravizados pelas emoções e pelas sensações que alteram pensamentos, comportamentos, olhares e interpretações.
Por isso também Jesus disse que é do coração que procede tudo aquilo que destrói a existência. O homem bom tira do tesouro, do seu tesouro. O tesouro do homem é o que ele tem no coração. Homem, mulher, ser humano. O tesouro do ser humano é guardado no único lugar onde cabem os tesouros imateriais, eternos, perenes, permanentes, no coração. O homem bom tira do seu coração coisas boas. Pensa coisas boas, sente coisas boas, deseja coisas boas, se emociona com boas emoções, alimenta bons pensamentos, boas atitudes, bom comportamento, porque você faz o seu coração se converter ao que seja bom e transforma seu coração num tesouro de boas coisas, todas feitas pelas suas escolhas. Assim, o homem bom tira do tesouro do seu ser, do seu coração, coisas boas. Mas o homem mau tira do mau tesouro das suas memórias, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus rancores, das suas vinganças, das suas superioridades, dos seus preconceitos, das suas maldades. Ele tira coisas más que estão no seu coração, embora ele as chame de minha filosofia, meu pensamento, minha ideologia, minha religião. A questão é que elas são más. Se elas não são filhas do amor, elas são filhas da treva em você. São más. É simples assim. Isso altera tudo. Isso muda a psicologia do teu ser, muda a tua filosofia, muda a tua atitude social, muda as tuas interpretações, muda tudo. Não adianta vir com complexismos. É simples assim. O homem bom tira do seu interior, daquilo no que ele fomenta em si mesmo, coisas boas. Mas o homem mau tira daquilo que ele fomenta e guarda e acumula em si mesmo, coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, palavra idiota, palavra inconsequente, e não são só as palavras que saem da boca, mas de toda a linguagem, de toda forma de expressão que carrega a frivolidade de imaginar que a comunicação humana é inconsequente. Nenhuma comunicação é inconsequente, e ela não é medida pelo tipo de palavras, mas ela é medida pela energia da palavra, da linguagem ou da expressão. Com que espírito você expressa? Digo-vos que de todo espírito que expressardes, equivalente a toda palavra frívola que proferirem dois homens e proferirem os seres humanos, de toda a comunicação que eu expresso, de toda a linguagem que até o mudo expressa, que todo ser humano tem o poder de manifestar, mesmo sendo surdo e mudo, tem ainda o poder de gritar. De toda ela que proferirem os seres humanos, delas darão conta na hora do juízo. Aí a gente sempre fica pensando no dia do juízo com as nossas escatologias contemporâneas, um dia no futuro, conforme desenvolveram os teólogos da religião, um dia, um escatom, as últimas coisas. Mas o dia do juízo para Deus é todo dia. Todo dia está havendo juízo. Juízo, juízo. E eu, que não sou um Matusalém, mas já vivi o bastante para ter visto tantos juízos. Muitos juízos. Juízos crescentes para aquele que nunca se arrepende.
juízos que vão aumentando, ou o alcance de algo feito lá atrás, que volta e vem contra você para um juízo contemporâneo. Digo-vos que de toda palavra idiota, frívola, raivosa, perversa, oca, inconsequente, que proferirem os homens, dela darão conta. Dela darão conta. Toda a vida tem consequência, toda a existência encontrará a parede da consequencialidade. Não existe meio de você simplesmente passar. Você será achado. Como dizem os profetas do Velho Testamento, o teu pecado te achará. O eco das tuas vozes te julgará. E tudo o que a gente faz, toda a linguagem da nossa vida, da nossa existência, do nosso ser, é uma semeadura que dará frutos equivalentes, não ficará sem a devida manifestação equivalente, e não é algo que a gente pode transferir nem transformar numa questão filosófica. Oh Deus, por quê? Porque Jesus está dizendo, é você que faz. E tem o poder de parar de fazer, tem o poder de fazer diferente, de escolher o que você vai semear e o que você quer colher. Porque, em verdade, eu vos digo que de toda a comunicação frívola, idiota, que manifestam os homens para com outros seres humanos, dela darão conta no dia do juízo. Tudo isso volta contra mim, vem sobre mim, vem hoje, não é preciso que eu morra, eu, à semelhança de milhões de outros, sei que existem coisas que a gente começa a experimentar em abundância aqui na linha do tempo, no seu timeline. Para uns demora mais, para outros demora menos, para outros é quase imediato, mas chega. Porque pelas tuas palavras, pela tua linguagem, pela tua comunicação, pela tua interpretação, pela tua observação, tu serás justificado se você falar para a vida, falar para a construtividade do amor, da misericórdia, da edificação do próximo, do outro. Você será justificado. Tuas palavras validarão quem você é. Sua comunicação, seu fruto é o testemunho do que você escolheu como natureza para você. Diante da existência, diante do inconsciente coletivo, diante do universo, diante de Deus, para além de tudo quanto existe. As tuas palavras, por elas tu serás justificado e por elas tu serás condenado. E aí as condenações têm a ver com a experiência de comermos o que a gente plantou. Essa ideia de julgamento não precisa ser complicada pela teologia e pelo argumento. É simples assim, você vai passar a vida inteira comendo a sua semeadura. Foi isso que você plantou, é isso que você vai comer. Você quer o quê? Jesus está perguntando. Plantar espinhos e comer figos, uvas e maçãs? Não nesse mundo. Não nessa linha do tempo. Aqui você vai comer aquilo que você semeia com a comunicação que procede do seu coração, das suas emoções, das suas sensações, das suas vontades. Se elas forem boas, você está semeando fruto bom. Se elas forem mais, você está se preparando para comer do que é mal, porque não lhe será dado nada de outra natureza, você terá sempre tudo alinhado com a sua própria natureza. Sempre. E tudo isso procede do meu coração. Dele procedem as fontes da vida, dele procedem as fontes da morte. E a energia que eu vibro, que é equivalente ao falar,
de Jesus, aquilo que você fala, aquilo que você vibra, aquilo que você comunica, isso entra entra em todas as camadas da existência. Entra no próximo, entra em você, nas suas células, se somatiza em você, faz mal aos que te ouvem ou bem aos que te ouvem, depende de quem é você. Entram e penetram dimensões espirituais, atravessam o inconsciente coletivo, penetram em todos os campos de força do universo. Paulo chama de principados, potestades, poderes. Que é aquilo que está para além do pessoal, que são poderes universais, energias universais, são penetradas para o bem e para o mal, por aquilo que você é como linguagem humana. A sua existência é uma linguagem em favor da vida ou contra a vida. Se ela for amor, ela é em favor da vida. Se ela for indiferença, ódio, rancor, amargura, ela é contra a vida. E determina a natureza da sua semente, de quem você está se tornando e do que vai visitar você, implacável e inapelavelmente. Não tenho mais nada a dizer. Eu já disse absolutamente tudo. Quem disse foi Jesus. Eu só expliquei de uma maneira mais próxima de você. E se você quiser conversar comigo sobre isso, eu vou estar aqui mais 1h30 para conversar com você. Senhor Jesus, permite que essa palavra seja ativada na consciência de milhões de pessoas. Ativada mesmo. Que ela entre, que ela exploda e abra como uma semente de vida se abre. Para nos salvar daquilo que nós estamos fazendo em nós mesmos. Contra nós mesmos. Para nos salvar das nossas emoções ruins, dos nossos sentimentos ruins, dos nossos pensamentos ruins, do nosso comportamento ruim e dos resultados disso, que já se derramam como um dilúvio de fruto ruim sobre a nossa vida, que já se transformaram em juízos, em dores, em angústias e em agonias no coração e na vida de muitos, embora ainda haja outros que venham a experimentar isso dentro de um tempo. Permite que isso tudo dê lugar à compreensão e que nós deixemos de ser uma raça de víboras, de serpentes peçonhentas, de nambas negras, de sucurijus perversinhas, que se ocultam para matar de uma picada só, com a boca, com o veneno das palavras, das emoções, dos sentimentos, das sensações, das vibrações, da comunicação do mal em nós. Por favor, faz isso, ilumina o entendimento de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.